Por que o espírito não consegue se livrar desses vícios no mundo espiritual? Só existe evolução durante a encarnação? Veja bem. O que acontece de uma maneira muito sintética para compreender? Como nós ainda não aceitamos a mensagem do Cristo, do caminho, da verdade, da vida, como nós não escolhemos ainda os valores espirituais sobre os valores materiais, como nós dando uma grande importância à matéria, ao dinheiro, aos imóveis, à fantasia, à ilusão, à beleza física como se não se esgotasse nunca, o poder do mais forte sobre o mais fraco, como nós ainda vivemos na egoístia, como vivemos na prepotência, na falta de humildade, não reconhecendo esses valores singelos que nos libertariam, nós ficamos sintonizados nos espíritos do mal. Quem são os espíritos do mal? São aqueles espíritos que nós chamamos das forças do dragão. Grande parte formada por arcondes do mal, já que existem arcondes do bem, mas a grande parte dos arcondes do mal, de seres de plasma que, juntado a figuras draconianas que não saíram da Terra e que ficaram escondidas durante esse período em cavernas e até mesmo em fundos de mares, né, se juntaram e que, naturalmente, desejam o quê? Evitar com que as criaturas se libertem, se evoluam, vencendo, do ponto de vista moral e ético, os limites que lhe prendem aos confins dessa zona umbralina de inferno, que é a dor e a miséria. Ou seja, nós, por sintonizarmos com o mal, por vivermos nos valores da matéria, que é sedução, que é humilhação, que é egoísmo, infelizmente, praticada na Terra, né? Nós, o que acontece? Quando desencarnamos, apresentamos duas condições. O perispírito, ele tem as suas 7 dimensões. Mas em volta dos perispíritos existe uma aura, nós já falamos sobre isso. A aura de diversas cores. Os espíritos do mal, do egoísmo, da vaidade, do interesse desvario, da drogadição, do sexo, do fumo desvairado, enfim, dos interesses exclusivamente materiais, eles emitem nessa aura uma cor cinzenta ou escura. E essa cor escura, ela é amplificada, tem cinzenta mais claro, cinzenta mais escuro, cinzenta escuro, preto mais claro, preto, tem várias dimensões dessas coisas. Mas o que acontece com essa aura? Essa aura tem um peso. Outros espíritos se apresentam com uma aura clareada, de cores assim, alguns até amarelados, outros de cores esverdeadas, que são zonas intermediárias. Existem espíritos de zonas azuladas. Veja bem. Rubis. Esses espíritos têm várias dimensões entre eles. Os espíritos cinzentos, enegrecidos, têm um peso, como se fosse um peso molecular, que agrega ao perispírito, se prende ao corpo etéreo, muito pesado. Eles não conseguem voar, não conseguem se elevar. Eles ficam presos na Terra, eles ficam presos aonde? No núcleo dos arcondes, dos seres de plasma. E só tem um caminho para eles: reencarnar nesse mundo provacional expiatório, que é esse ciclo que não termina. Os espíritos mais evoluídos se já enxergam, porque conseguem voar, e de acordo com a elevação, como, por exemplo, alaranjados e amarelados, já conseguem chegar em regiões umbralinas mais leves, já começam a ter uma dimensão para pretender passar da 5ª esfera para a 6ª esfera, para evoluir, para progredir no mundo em que vivem. E os espíritos de cor azuladas, rubi e esbranquiçadas são espíritos que são leves, como se fosse uma pandorga, como se fosse, na verdade, que com o vento se eleva, não é? Com o vento, ela sobe com facilidade. Então, ela não fica na Terra, ela vai para o... Então, esses espíritos estão libertos. Os espíritos que estão repletos de densidade pesada permanecem na cercania das regiões dolorosas,
e são manipuladas por esses seres que também têm o fenômeno da holografia, porque os seres mais eles são evoluídos. Eles têm uma tecnologia, eles migram em portais, coisa que nós não fazemos. Eles vêm do universo invisível para cá, eles são altamente desenvolvidos na tecnologia, desprovidos de sentimento ainda, porque são espíritos que ainda não alcançaram a elevação moral, a elevação intelectual. Veja bem, elevar-se quer dizer desenvolvimento tecnológico, conhecimento, mas você precisa de sentimento. Quando se desenvolve de um lado só, você evolui de uma maneira, em tecnologia, mas não evolui em sentimento. Não lhe dá as asas que lhe permite o voo. Como eu estou falando desses espíritos pouco densos, que voam, tá? E com facilidade. Então, o que eu estou querendo dizer? De acordo com a sintonia, com o trabalho de cada um, quando Jesus disse a cada um segundo as suas obras, o que ele quis dizer? Cada um será responsável pelo seu trajeto, pela sua escolha. Se você escolhe se envolver com os espíritos infelizes, você tem um caminho só. Se você decide por um caminho iluminado, você tem um caminho. Tem uma expressão na Terra, dita pelos avós e pelos pais, que diz assim: me dizes com quem andas e sabereis quem és, não é? Ou seja, se andares com gente do mal, acabarás no mal. Os pais e os avós dizem aos seus filhos e aos seus netos. No mundo espiritual, é dito de uma outra maneira assim: pelo teu pensamento, eu sei com quem andas. Ou seja, se você pensa no mal, se você pensa no interesse perecível, se você pensa no interesse perecível, você está iludido. Porque por mais que você ganhe dinheiro, por mais que você deposite no banco, por mais que você tenha diversos carros, últimos modelos, por mais que você vá para momentos paradisíacos na Terra, vai se acabar quando o fenômeno biológico da morte lhe visitar. E aí, você deixará de ir para lugares de libertação, parasíacos, muito mais parasíacos do que a Terra, porque são locais notáveis, onde gravitam espíritos extraordinários. Alguém me perguntou se a melodia da Terra pode ser comparada à melodia espiritual. É óbvio que não. Nós gostamos da melodia da Terra, músicas seletas, mas as melodias espirituais são simplesmente notáveis. Os espíritos elevados dizem que lá é uma verdadeira recordação de reencarnações, é uma dádiva celestial. Então, meu irmão, nós somos responsáveis pelo nosso trajeto. Se nós ficarmos nessa sintonia, estaremos na roda de Sansara. Se nós nos libertarmos pela produção do bem, pela transformação moral e ética, pelas obras que haveremos de produzir, ressarcindo as nossas dívidas, porque não é só perdoar os nossos irmãos. Nós temos que perdoar os nossos irmãos, nós temos que amá-los, mas nós temos que nos perdoar. Porque se nós atravessarmos a fronteira da morte com peso e não nos perdoar, eu não consegui concluir aquilo. Se você tem consciência que não conseguiu concluir, conclua. Não vá para lá. Agora, se você não consegue concluir, né, há coisas que dependem, por exemplo, de dinheiro, alguém que não tem. Ele vai ter que rezar, fazer tudo que pode, produzir obras que lhe garantam, naturalmente, o crédito em relação aos débitos que tem. Mas se você pode concluir alguma coisa, conclua. Não deixe para depois, porque a hora chegada desse fenômeno extraordinário não tem dia, não tem mês, não tem ano. E há mais um detalhe. Assim como na transição, a sétima taça vertendo, que já está, haverá de verter totalmente, não tem dia, não tem hora, Jesus disse que dependemos da determinação do Pai. Ele haverá de dizer a hora, o dia e o momento.